Ninguém vira videomaker por acaso. Ou tu era aquele cara criativo que sentia que não se pertencia a algum lugar, não aguentava ser mandado por pessoas que muitas vezes entendiam menos que tu sobre algo. Ou o audiovisual que te achou. Pela primeira vez na vida tu descobriu que de fato tu era bom em algo. E assim as pessoas começaram a te olhar diferente. Eu te confesso que a minha história ela é uma mistura das duas coisas, dos dois mundos. E eu levei um pouco mais de 6 anos para entender o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Foram 6 anos errando, 6 anos aceitando o cliente errado. Em um mês me sentindo o melhor videomaker da cidade, no outro mês me sentindo uma fraude por completo. Esse vídeo é uma conversa que eu gostaria muito que alguém tivesse tido comigo lá no começo, há 6 anos atrás. Aqui a gente vai conversar sobre coisas que as pessoas do nosso meio, na verdade, fingem que não existem. Quem entra na nossa profissão antes dos 30, na verdade, comete alguns erros, cai em algumas armadilhas. Eu caí em algumas delas, caio em algumas até hoje. E é muito importante que a gente converse sobre isso. A primeira armadilha que eu vou compartilhar com vocês é uma que com certeza tu já deve ter escutado saindo da boca de alguém, mas tu finge que não ouviu. Tu não precisa trocar de equipamento. Quando a gente compra uma câmera ou junta dinheiro para trocar de equipamento, a gente acaba se contando uma história para se convencer de que aquilo ali é a melhor opção. Ou vou me entregar a melhor qualidade para o meu cliente, eu vou conseguir fazer um take que eu não consigo, eu vou ter mais versatilidade, meu workflow vai melhorar. Todas essas histórias, sim, de fato são reais, mas o intuito por trás dela que é o perigo. Porque quando tu se conta essas histórias, tu tá te convencendo de que tu tá dando um passo evolutivo. E na verdade tu só tá buscando a sensação de evolução. Sentir evoluindo e evoluindo de fato são coisas totalmente diferentes. E eu vou fazer um teste contigo para que tu perceba como nós mesmos nos sabotamos buscando essa sensação de evolução. Se eu te dissesse agora, te desse 100% de certeza, pega o dinheiro que tu vai investir em um equipamento, vamos juntos montar uma campanha de tráfego, em um mês eu te garanto que com esse valor investido, a gente vai ter 4 contratos fixos, recorrentes, e no primeiro mês, no aporte desses contratos, tu já vai ter o valor da câmera e mais os contratos recorrentes. Tu aceitaria ou tu não aceitaria? A verdade é que tu sabe a resposta certa, mas às vezes a gente está tão cego se contando aquela história que a gente não percebe que a gente só está em busca da sensação. Porque o que é mais rápido, o que dá menos esforço, o nosso cérebro entende que é o mais correto a se fazer. O nosso cérebro, como tu sabes, ele é primitivo. Ele quer ocupar o mínimo de energia possível para executar qualquer tarefa. Se eu vou ter a mesma sensação de evolução, por que eu vou ter um esforço se eu posso ter isso de uma forma mais imediata? A gente se engana transformando isso em uma verdade absoluta, quando na verdade é o maior pega-ratão de todos. A segunda armadilha ela é bem clássica, eu já passei por isso diversas vezes, até recentemente. Foi uma das coisas que eu mapeei na virada desse ano para que em 2026 eu não cometesse, que é trabalhar de pico em pico. O que eu quero dizer com isso? Tu tá numa maré boa, numa crescente de trabalho e tu acaba caindo numa zona de conforto. Tu deixa de prospectar mais clientes, tu deixa o lado comercial, tu dedica 100% a tua energia para aqueles trabalhos que estão entrando e quando eles passam, tu vira a pior pessoa do mundo. As coisas saem do controle de uma maneira incalculável. E o que funcionou para mim para corrigir isso foi estruturar processos para que uma coisa não dependa da outra, entende? Tem o comercial, o processo comercial ele tem que ser seguido, é um setor dentro de uma empresa. Se eu tenho a parte de edição e eu tenho um prazo de edição, esse prazo tem que ser cumprido com o meu time de edição. Eu tenho a captação, ela tem que ser cumprida com todas as exigências da captação. Tem a parte de criação de conteúdo, pensar em estratégia, ela tem que ser cumprida. Então, criando processos para cada área, isso a gente vai falar em próximos vídeos, né? Vou fazer vídeos específicos para cada área, a gente pode corrigir esse problema de pico em pico. A terceira armadilha, eu diria que ela é o mal da humanidade no momento, que é o scroll comparativo. Porque às vezes tu vê o trabalho de um concorrente top, às vezes de uma referência, e tu
começa a dar um embrulho no estômago, uma sensação de que tu não é capaz, tu começa a se comparar, e isso muitas vezes te impede de se comparar consigo mesmo de acordo com a sua própria evolução. Tu pegar o teu primeiro trabalho, ver onde tu tá hoje. Tava aqui dentro desse meu escritório, que foi muito suado para eu conquistar, e pensando, poxa, não tô indo para frente, mas às vezes eu parava, pegava me pensando, cara, olha onde eu tô, olha tudo que eu tenho hoje, eu nunca pensei que eu teria isso quando eu comecei. E daí quando tu começa a se comparar consigo mesmo, parece que as coisas elas se tornam de uma clareza, tu começa a se motivar mais para que tu consiga vencer a ti mesmo sem pensar em fins comparativos com as pessoas que estão nas redes sociais. A gente vive numa era de dopamina totalmente desregulada. A nossa profissão, ela nos vende uma sensação de carreira, quando na verdade a nossa real missão de vida está totalmente parada. E se nada disso fez sentido para ti, eu te convido a fechar o vídeo, a pular para o próximo, porque agora eu vou entrar numa parte um pouco mais profunda. E se nada disso fez sentido para ti, eu acredito que nessa área mais profunda vai fazer menos ainda. A gente precisa conversar sobre 3 perguntas. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é: por que realmente eu quero viver disso? É porque eu amo. Cara, o cara que desistiu ano passado também amava. Mas isso é muito mais profundo. Eu quero viver disso porque essa profissão me deu tudo que eu tenho. Eu não tenho outro caminho, eu não tenho outra escolha sem ser fazer isso aqui dar certo. Eu não sei a história de cada um de vocês, mas da onde eu vim, eu não tenho outra escolha. Muitos de nós temos rendimentos superiores a pessoas formadas há muito tempo. Mesmo assim, não são gratos por isso. Por que eu quero viver disso para sempre? Porque eu não tenho outra escolha sem ser fazer isso dar certo. A segunda pergunta é uma pergunta que ela mudou o jogo para mim, que foi: para quem tu tá querendo te provar? Essa pergunta ela machuca muito porque tu tem que ter um entendimento muito grande sobre tu mesmo, sobre a tua história, entender lá na tua juventude todas as comparações, todas as coisas que já te falaram. Tu não vai ser ninguém, tu não vai chegar a lugar nenhum. As coisas que fizeram que tu mesmo acreditasse, que hoje refletem nos teus valores e na tua personalidade. Tu começa a entender que tem algo que tu consegue rastrear e mudar. Eu tinha um valor muito forte de reconhecimento por coisas que eu vi no passado. Eu precisava provar o tempo todo, mostrava meu vídeo para todo mundo, olha só que massa isso aqui, só para ter uma confirmação, uma aprovação de alguém. Isso estava ligado a um negócio totalmente do meu passado. Então esses valores, depois dos meus 30 anos, eles foram se atualizando. Hoje eu tenho 34 e o meu valor principal deixou de ser reconhecimento e passou a ser segurança. Eu casei, né? Hoje eu tenho uma produtora, tô envelhecendo e eu não me imagino com 45 anos sendo um videomaker rockstar, fazendo vídeos cinematográficos, porque eu vou estar competindo com um cara de 22 anos que faz isso muito melhor que eu. Então, quando eu entendi que o meu valor principal se tornou segurança, eu percebi que eu precisava montar um negócio de longo prazo que tornasse toda essa visão de um cara de 45 anos em autoridade, ao invés de competição de preço e valor com um guri que provavelmente vai fazer isso muito melhor que eu. Hoje eu já tenho 34 e já sinto que tem uma galera vindo muito mais forte. Então é melhor que tu aproveite, que tu tenha uma estrutura e tu ofereça essa estrutura para quem vem abaixo de ti, mas isso é uma conversa para um outro vídeo. A terceira armadilha é: por que a gente se compara com todo mundo o tempo todo? Eu sei que eu falei brevemente sobre isso, sobre a dopamina desregulada, mas eu queria trazer uma reflexão um pouco mais profunda. Será que a gente não compara, tem medo de ser julgado, porque geralmente os julgadores somos nós? Será que tu, sem perceber, não fica julgando o trabalho dos outros o tempo todo, mandando para amigo? Eu faço isso. E no momento que eu percebi que eu fazia isso, eu decidi mudar. Quando tu percebe o que está errado, tu tem a oportunidade de seguir ou mudar. Eu decidi mudar. Tanto que eu estou aqui fazendo esse vídeo sem medo de julgamentos. Eu liguei a câmera, estou fazendo do meu jeito e se ficar bom, ficou. Se não ficar, não ficou, porque eu vi que eu estava sendo tóxico, julgando os outros. E, na verdade, eu tinha um baita medo de ser julgado. Quando tu não tem um destino muito claro, tu acaba usando o destino dos outros como um parâmetro.
E o parâmetro dos outros é o quê? Instagram, feed, vida perfeita, trabalho grande, coisas que tu não tem, as câmeras do momento. E o dia que eu decidi o que de fato era sucesso para mim, foi quando a minha vida mudou. Porque o sucesso para mim é tu poder dormir tranquilo, ter um fluxo de caixa, tu poder dar um conforto para tua família, tu ter uma velhice tranquila, que hoje para mim é o que mais pega. Então todas essas coisas, todas essas definições criaram um propósito que antes eu não tinha. E no momento que tu tem uma direção, tem um propósito, as coisas elas ficam muito mais fáceis, porque tu acaba direcionando tua energia, planejamento, tudo para um único lugar. E daí quando tu tem um propósito definido e tu tem a direção e tu tem as ferramentas, acontece. Para finalizar, eu queria fazer um exercício contigo. Eu queria que tu fechasse os olhos, te imaginasse em 2 cenários. O primeiro com 45 anos, filmmaker, guerrilha, câmera na mão, gravando lá seu casamento, gravando seu institucional e disputando preço com um menino de 22 anos que está arregaçando com as técnicas e fazendo um vídeo melhor que o teu, porque às vezes o pai deu a câmera. Agora eu quero que tu imagine tu com 45 anos, 50 anos, uma empresa estruturada, processos, funcionários, tu de férias sem se preocupar porque teu gerente ele tá tocando o barco. Imagina tu com todos os processos definidos no mesmo trabalho que um guri de 22 anos. Quem que passa mais credibilidade? Quem que passa mais autoridade? Quem que vende mais caro? Esse é o gap que tu tem. A partir de agora é o parâmetro que tu tem para construir algo diferente a partir de hoje. E eu vou te ajudar. Eu não vou fazer um curso, eu não vou fazer aulas, eu vou fazer vídeos em formato de conteúdo, estruturando isso junto contigo, te ensinando a prospectar, te ensinando a criar setores dentro da tua empresa, transformar o audiovisual em um negócio para que tu, daqui 10 anos, tu consiga ter uma perspectiva de vida totalmente diferente do que tu tem hoje. Então eu te convido a me seguir aí, se inscrever no meu canal e vamos juntos. Vamos construir isso juntos. Eu acho que vai me fazer bem, vai fazer bem para quem vir comigo. São 6 anos de erros e acertos e eu vou colocar todo o meu coração e dedicação para que a gente consiga fazer tudo isso junto. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.